I am a rectangle. I have 4 sides. Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas. Vídeo 34, Retângulo Único, parte 2, a sabatina. Hoje é dia de sabatina, mas antes de irmos aos testes, vou dar uma colher de chá apresentando um resumo dos retângulos únicos. Retângulo, tá aí. Único, por só admitir uma solução. Par comum, 1, 2, presente nas 4 casas angulares do retângulo. Candidato extra, 9, para não matar o retângulo. F3 pode ser 1 ou 2, vamos supor que seja 1. Aí F6 será 2, C6 será 1, que exclui 1 de C3. Se F3 for 2, F6 será 1, C2 será 2, que exclui 2 de C2. Assim podemos excluir 1, 2 de C3. Este é o mais simples dos retângulos únicos. Retângulo único tipo 1. Qual é a característica dele? 3 casas com o par comum isolado e uma casa com o candidato extra, que poderia ser só com um candidato, como no exemplo anterior, ou com 2 candidatos na casa castor, 8 e 9, como esse exemplo. Assim, 8 e 9 é um par excludente. Se houver algum outro 8, 9 nas casas em azul turquesa, poderemos eliminar outros 8 e outros 9 que estejam alinhados no mesmo bloco, linha e coluna. Não importa quantos candidatos acham na casa castor. O que vamos excluir é a presença do 1 ou do 2 naquela casa. Retângulo único tipo 2A. Temos o par comum 1, 2 nas 4 casas. Mas agora eles estão isolados só em 2 casas e não em 3 casas como no retângulo único tipo 1. As casas que contêm só o par comum, vamos destacar em castor e chamá-las de piso. E as casas com os candidatos extras, vamos destacar em azul e nominá-las de teto. Então, com certeza, vamos ter a presença de um 9 numa das casas azuis. Sendo assim, não poderá haver outro 9 nas casas rosadas. Logicamente que não posso excluir o 9 das casas amarelas, pois elas não podem ser vistas pela casa F6, nem das casas verdes, que não podem ser vistas pela casa F4. Retângulo único tipo 2B. O teto está em 2 blocos. Sei que na linha G vai haver o 9, excluir outros 9 das casas rosadas. Não dá para excluir o 9 das casas verdes ou amarelas. Retângulo único tipo 2C. O teto está em diagonal. Vai haver um 9 no bloco 1 ou no bloco 7. As casas em rosas poderiam ver os dois 9, excluir 9 delas. Não posso excluir o 9 das casas verde ou amarelas. Retângulo único tipo 3A. Agora em cada casa do teto há um candidato extra diferente. 9 em C1 e 8 em F1. Na coluna 1, agrupando as 2 casas, C1 mais F1, teremos uma pseudocasa que deve conter ou o 8 ou o 9. A pseudocasa funcionará como um par excludente. Aqui, como par excludente, remover 8, 9 das casas rosadas da coluna 1. Retângulo único tipo 3B. Aqui o teto compartilha o mesmo bloco, bloco 4. Candidato extra em F1 é 9. Candidato extra em F2 é 8. Eles formam uma pseudocasa com o par excludente 8, 9. Na linha F já tem uma casa com 7, 8 e outra com 7, 9. As 3 casas formam um trio excludente com os candidatos 7, 8 e 9. Excluir 7, 8, 9 das casas rosadas. Havendo dentro do bloco 4 estes candidatos 7, 8, 9 em D2, e 7, 8 em D3, poderemos excluir 7, 8, 9 das casas vermelhas, por termos um trio excludente dentro do bloco 4. Retângulo único tipo 4. Olhando só para o retângulo único, é absolutamente igual ao exemplo anterior, mas destaquei em verde o 1 no segmento inferior. Essa informação define que o 1 do par comum deve ocupar uma das casas do teto. Então, elimine seu candidato conjugado, o 2, das casas do teto. Retângulo único tipo 4B. O teto está em blocos diferentes. Um dos candidatos do par comum está restrito à linha F pela presença de 1 em D9 e por haver um par excludente, um 5 na linha E.
excluir o candidato conjugado do 1, o 2, do teto. O 1 é restrito à linha F. Retângulo único tipo 5. Um retângulo único só pode ter um par comum solitário em oposição. Então, se um candidato do par comum solitário, por exemplo, o 1, estiver linkado por link forte no retângulo único, o seu candidato complementar, o candidato 2, será eliminado da base. Então, havendo um 1 em qualquer casa amarela, vai tornar o link do candidato 1 como sendo do tipo link fraco, eliminando o seu candidato complementar, o 2, das casas da base, em Castor. Sabatina. Revisão da matéria semanal realizada aos sábados. Que retângulo único é esse? Eis o retângulo único. Piso Castor com par comum 5, 6. Teto azul, par comum mais candidato extra 4, 8. Alinhados na linha G. O outro 4, 8 verde alinhado permite excluir 4, 8 da casa rosa. Retângulo único tipo 3A. Retângulo único tipo, identificando o retângulo único. Base amarela, par comum 6, 7. Teto, par comum 6, 7 e candidato extra o 2. Só um candidato extra. Excluir o 2 da linha A. Retângulo único tipo 2A. Que retângulo único é esse? Par comum 6, 7, presente em 3 casas. É retângulo único tipo 1. Excluir candidato extra 9 da quarta casa. Que retângulo único é esse? Par comum 1, 8 Castor. Formam a base. Candidato extra o 5 em 2 casas. Em 2 blocos diferentes. Bloco 3 e bloco 6. Retângulo único tipo 2B. Excluir o 5 da coluna 9. Novo exemplo. Onde está o retângulo único? Qual o tipo? No teto há 2 candidatos extras, um 7 e um 8. Formam uma pseudocasa 7, 8. E já há um 7, 8 em C7. Excluir o outro 7, 8 da linha A. Retângulo único tipo 3B. Novo exemplo. Retângulo único tipo base 3, 5 Castor. Teto azul 3, 5 mais candidatos extra. Candidato extra em F2 é 6, candidato extra em H2 é 9. Pseudocasa 6, 9. 6, 9 em B2, excluir 6, 9 da coluna 2. Retângulo único tipo 3A. Novo teste. Localize o retângulo único. Classifique o tipo de retângulo único. Base Castor, par comum 5, 8. Teto azul, só um candidato extra. Candidato extra é 3. Excluir 3 da linha J. Retângulo único tipo 2B. Candidato extras em 2 blocos. Bloco 8 e bloco 9. Onde estará nosso retângulo único? Que tipo é ele? Base Castor com o par 5, 9. Teto azul com o candidato extra 4, 6, 7 em A7. Candidato extra 4, 6 em B7. Note que o 9 está unido por link forte e o 5 unido por link fraco. Ou seja, no teto tem que haver um 9 em A7 ou B7. Excluir do teto o candidato conjugado do 9, o 5, unido por link fraco. Retângulo único tipo 4B. Novo retângulo único. Qual tipo? As 2 casas do teto só tem um candidato extra, o 3. Então é retângulo único tipo 2A. Sendo 2A, sei que tem que haver um 3 nas casas em azul. Então não pode haver outro 3 no bloco 8 ou na linha J. Note um detalhe. Você viu que o candidato 1 na casa do teto só aparece lá? Está restrito às casas azuis? Como o 1 faz parte do par comum, 1, 5, posso excluir o seu candidato conjugado, o 5, do teto. Então também é retângulo único tipo 4A. Então não precisa ficar muito ligado em tentar classificar em qual tipo de retângulo único o nosso exemplo se encaixa, pois o importante é saber como e o que excluir. Retângulo único? Onde? Qual tipo? Par comum 1, 7, candidato extra 2, 6, pseudocasa 2, 6. Já há outra casa 2, 6? Então temos um par excludente.
Não haverá outro 2,6 nesta coluna. Retângulo único, tipo 3B. Retângulo único? Onde? Tipo? Excluir quem? Ah, esse é fácil. Retângulo único, tipo 1. A casa azul não pode ser 4 nem 6. O mais difícil é localizar o retângulo único. Olhe atentamente por candidatos que se repetem. Base Castor 8,9. Teto azul, 3,5 em B2 e 5 em C2. Forma uma pseudocasa, 3,5? Não. Então veja se há algum outro candidato restrito. Notou que o 8 só está presente no teto? Nosso último teste. Acerte este para garantir a sua evolução. Destacado fica mais evidente. Temos o candidato extra 6 em C9 e o candidato extra 5 em G9, formando um par 5-6, mas não há outro 5-6 na coluna 9. Algum candidato do par comum é restrito? O 9 é restrito na coluna 9, unido por link forte. Beleza, então vamos excluir seu candidato complementar, o 8 das casas do teto, unido por link fraco. Acompanhou com facilidade nossa lógica? Teve dúvidas? Reveja novamente o vídeo anterior e este vídeo aqui quantas vezes desejar. Obrigado pela atenção.